Lucas 23, do 32 ao 38. Eu vou ler o 32, depois a gente vai lendo versículo a versículo. Deixe a sua Bíblia aberta. Lucas 23, versículo 32, Jesus rumo ao Calvário. Diz assim, versículo 32: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Vamos parar aqui, depois eu vou continuar. A gente falou pela manhã que Jesus acabou de ser condenado, Jesus acabou de tomar a sua sentença por meio de Pilatos. Pilatos lhe dá uma cruz, na qual ele começa a carregar essa cruz. No meio do caminho, devido ao seu cansaço, ao seu sofrimento, as pancadas que tinha tomado, os açoites que tinha sofrido, os escárnios que tinha passado, uma noite inteira sem dormir, sendo interrogado, apertado, espremido, escarnecido, zombado, Jesus tomba ao chão, e aí um sirineu chamado Simão, que passava naquela hora, é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Então, agora quando a gente chega no capítulo 23, no finalzinho desse trecho, o texto diz que também, junto com Jesus, nessa via dolorosa, outros dois homens estavam sendo levados juntos dele. E o texto diz que esses dois eram malfeitores. E isso acontece para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que estava lá no capítulo 53, versículo 12, que diz: e ele será contado com os transgressores, que ele seria crucificado, condenado e executado juntamente com dois transgressores. Já preguei esse texto aqui, mas na semana que vem a gente vai pregar novamente os dois ladrões da cruz, para que a gente possa novamente meditar o que acontece naquele momento. Então Jesus está caminhando na sua via dolorosa, e de cada lado dele um malfeitor segue também para ser executado. O versículo 33 vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Gólgota, de manhã a gente leu isso, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Vamos parar aqui. Você percebe que Lucas ele é muito sucinto. Ele usa pouquíssimas palavras. Talvez por estar extremamente comovido, talvez por estar extremamente entristecido, talvez por estar extremamente escandalizado com o que fizeram com Jesus, Lucas se limita a dizer assim: e ali o crucificaram. Ele não entra em detalhes, ele não fala muito, ele não escreve muito, ele não se atém muito aos detalhes, ele simplesmente parece, e aí eu estou aqui supondo, tá, queridos, que com a voz embargada, parece que com a mão trêmula, na hora de escrever que o seu Senhor foi cravado numa cruz, ele simplesmente escreve: ali o crucificaram. Contudo, o fato de Lucas ser muito sucinto também não quer dizer que isso aqui é de pouca importância, pelo contrário. Se você for ler Gênesis capítulo 1, logo nos primeiros versículos, quando vai falar dos bilhões, que hoje a gente sabe que são bilhões de estrelas que existem nas nossas galáxias, o texto simplesmente diz: e Deus criou as estrelas. Ponto. Como se para Deus aquilo fosse algo muito simples de se ter feito. Ele criou bilhões de estrelas, assim, com o poder das suas palavras. Então, o fato de Lucas ser resumido não faz também com que a gente não nos dá o direito de simplesmente olhar para esse texto assim, de forma banal. Pelo contrário, lembre-se, o meu e o seu Senhor, o Filho de Deus, o Santo, está sendo crucificado. E aí talvez, creio eu, que Lucas, com o coração apertado, com a mão trêmula, ele não quer nem entrar em detalhes, ele simplesmente diz: ali o crucificaram, ali o pregaram na cruz, ali o deixaram para morrer, ali começou a execução no meu e do seu Senhor. Com certeza, à luz dos outros evangelhos, se você ler Mateus, Marcos e João, você vai ver que quem crucificou Jesus foram os soldados romanos. Claro, os sacerdotes, os religiosos, os judeus estavam ali, juntinho, incentivando para que isso acontecesse até o último segundo. Mas quem crucificou, quem executa mesmo a morte de Jesus, são os soldados romanos. E aí, eu não queria me ater muito a isso aqui, mas depois que você tiver curiosidade, for estudar, for ler, for ver um vídeo na internet, você vai ver que os horrores daquele que era crucificado, irmãos, eram terríveis. Começava por inflamação,
na junta, aonde os pregos eram transpassados. Já falei isso aqui na igreja. Não era a palma da mão que era furada, porque se fosse a palma da mão, e aí estudiosos dizem, sabe como é que chegaram a essa conclusão? Certa feita furaram a palma da mão, só que descobriram que a palma da mão rasgava, e aí o crucificado caía. E aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles furavam o pulso, porque aqui entre o pulso e a mão existe um ossinho ali, que eles acertavam no meio, e o osso sustentava o crucificado. Então a primeira dor era o furo no pulso e o furo nos pés. Também já falei aqui que provavelmente os pés também não eram furados em cima, como a gente costuma ver. Eles eram furados na lateral, naquele ossinho que você tem entre o calcanhar ali e aquele famoso calcanhar de Aquiles, entra entre o osso ali. E Jesus foi crucificado assim. O que acontecia? Com o passar do tempo, o crucificado cansado, porque já havia sido açoitado, carregou a cruz, foi zombado, escarnecido, apanhou, ele começava a cansar, as suas pernas começavam a ceder, e ele começava a ficar pendurado pelo ossinho. E aí outra coisa acontecia, o seu pulmão começava a ser comprimido, e para respirar, ele tinha que levantar o seu corpo, e para levantar o seu corpo, ele tinha que puxar o seu corpo pelo prego que estava no seu pulso, e fazer força com o seu pé que estava crucificado. Essas eram as dores básicas. Diziam que nesse momento Jesus já estava com uma dor de cabeça infernal, porque ele já carregava uma coroa de espinhos, e os espinhos eram grandes, e aquela coroa havia sido fixada, prensada na cabeça dele. A esse momento também, Jesus já sofria de sede. Em certo momento ele diz, eu tenho sede, e oferecem para ele vinho misturado com fel, que era um entorpecente, era algo que deixava meio alucinógeno, deixava meio doidão, para que ele parasse de sentir dor. Contudo, ele nega a tomar aquele vinho misturado, para que ele ficasse entorpecido. A esse momento, Jesus já estava extremamente, queridos, sem sangue, o sangue dele escorria pelos seus ferimentos. Contudo, ainda que isso seja terrível, se você ler todos os evangelhos, todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum dos evangelhos, nenhum dos evangelistas coloca ênfase na dor física de Jesus. A ênfase sempre está sobre o motivo que levou Jesus à cruz. E a ênfase é o meu e o seu pecado, o meu e o seu erro, a minha e a sua transgressão. Esse é o motivo. Você não vai ver nenhum evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, falando, olha como ele sofreu, coitado, olha como ele apanhou, olha como ele está sentindo dores, olha como a sua cabeça sangra, ainda que nós saibamos que tudo isso aconteceu. A ênfase sempre é, foi por você, foi por mim, foi o seu e o meu pecado que levou ele para lá. Essa é a ênfase. Nunca é, ele sofreu, pobre coitado, apanhou. Não, a ênfase é qual a relevância da morte de Jesus. E a relevância é para salvar pecadores como eu e você. Essa é a relevância. Os evangelistas estão pouco, me desculpe a palavra, se importando com os sofrimentos, porque aqueles sofrimentos eram transitórios e passageiros. Contudo, o efeito daquela morte seria eterno, porque ele nos compraria com o sangue que ele estava derramando na cruz. Essa é a ênfase maior da cruz. Devemos olhar para ela e devemos sim, não ficar indiferentes àquilo que o meu e o seu Senhor sofreu, porque a cruz era minha, o sofrimento era meu e seu, mas a gente deve olhar para ela e pensar além. O que pregou meu Jesus lá? O que pregou meu Jesus na cruz? Foi os nossos pecados, foi os nossos erros, as nossas transgressões, a nossa rebeldia pregou Jesus na cruz do Calvário. Então, o texto vai seguir e vai dizer assim, versículo 34, parte A apenas. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos parar aqui, daqui a pouco eu vou ler o restante. Temos aqui, queridos, a primeira das 7 palavras que Jesus vai dizer na cruz. Na cruz, Jesus diz 7 palavras. Jesus se pronuncia 7 vezes na cruz. Vou ler rapidamente para os irmãos. Essa é a primeira. Primeiro pronunciamento de Jesus na cruz. Lembre-se, ele está açoitado, crucificado, escarnecido, condenado, traído, zombado. E a primeira palavra que o meu e o seu Senhor abre a boca para falar é, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus já nos deixa doidos, já nos assusta, já nos surpreende de tal maneira que diz, como pode um homem fazer um negócio desse? Como pode? Um homem normal não faz isso, gente. Ele diz, Pai,
perdoa. A segunda palavra, eu vou pregar ela semana que vem, mas vamos ler, está no versículo 43, diz assim: Jesus lhe respondeu, Jesus diz isso para o ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Semana que vem a gente vai ver o que Jesus estava dizendo com isso. A terceira palavra de Jesus está em João, no capítulo 19. João capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim, é a terceira palavra de Jesus: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, que era João: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Terceira palavra de Jesus. Segundo os teólogos, Jesus fala isso entre 9 da manhã e meio-dia. Depois de meio-dia até 3 horas da tarde, há trevas. O sol se transforma em trevas, o céu se fecha e há trevas densas sobre toda a face da terra. E aí, no período da tarde, de 3 horas em diante, Jesus vai falar suas últimas palavras na cruz do Calvário. Marcos 15 vai ter a quarta palavra de Jesus. Jesus diz assim em Marcos 15, versículo 34, após as trevas, já no período da tarde, após 3 horas da tarde. Versículo 34 de Marcos 15. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Jesus 15, 34, olhando errado, queridos, desculpe. Jesus 15, 34 diz assim, Marcos 15, 34. Obrigado, esposa. Marcos 15, 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na semana que vem a gente também vai meditar um pouco sobre esse texto no domingo à noite, queridos. Esse texto é maravilhoso, vale a pena estar aqui domingo à noite. Vamos meditar esse aí. Então, quarta palavra de Jesus, Marcos 15, 34. Voltando para João, a próxima palavra de Jesus, João 19, versículo 28. Jesus diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Depois, no versículo 30, Jesus fala mais uma vez, sexta palavra de Jesus. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E a última palavra de Jesus está mencionada em Lucas também, 23 é o texto que a gente está pregando, só que um pouquinho mais na frente, versículo 46, que é parecido com o que João disse, só que um pouquinho diferente. Lucas 23, 46 diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Voltando para o texto que a gente está lendo aqui em Lucas 23, no versículo 34, quando Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como eu disse, isso nos assusta, porque Jesus primeiro ora, intercede por aqueles que estavam crucificando ele. E o primeiro pedido de Jesus na cruz é muito louco isso, queridos, porque Jesus poderia pedir: Senhor, alivia minha dor, Senhor, abrevia esse meu período de cruz, acaba logo com isso, termina com esse negócio, ou então envia uma legião de anjos e mata todo mundo que me colocou na cruz, faz um negócio aqui para punir esse pessoal. Mas a primeira petição, a primeira oração de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes. E Jesus não só intercede, Jesus ainda dá um argumento. Jesus diz assim: porque eles não sabem o que fazem. E aí, nós, como seres humanos que somos, pensamos assim: como é que não sabe o que faz? Eles sabiam o que faziam. Jesus cansou de falar que era o Filho de Deus e eles ainda assim de propósito crucificaram. Mas o meu e o seu Senhor é tão surpreendente, Ele é tão único, que Ele consegue olhar para aqueles que o crucificaram e dizer: eles não sabem o que fazem. E verdadeiramente, no fundo, ninguém sabia o tamanho da crueldade que eles estavam cometendo. Ninguém podia imaginar o tamanho da maldade que eles estavam cometendo. E aí eu consigo olhar para esse texto e eu consigo visualizar um pouco da minha e da sua vida. Em que sentido? É verdade que todos os nossos pecados, todos os nossos erros têm consequências. E nós pagaremos por eles. Se for em vida e nos arrependermos deles, que bênção.
Mas se não nos arrependermos, um dia pagaremos por ele com a vida eterna no inferno, isso é fato. Mas eu consigo olhar para essa passagem e eu consigo ver Jesus fazendo a mesma coisa pela mim e pela tua vida toda vez que a gente peca. E claro, toda vez que a gente erra e se arrepende. Eu vejo Jesus dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Ela não sabe o que fez. Pai, perdoa. Ele não conseguiu compreender o quão terrível é pecar contra a minha santidade. Pai, perdoa. Porque eles não conseguem compreender o quão maldito é pecar após ter o Espírito Santo, porque o que eles estão fazendo é simplesmente zombando do meu sacrifício, de tudo que eu já fiz na cruz por eles. Então, queridos, eu não estou aqui banalizando o pecado de ninguém, porque aqueles que fazem parte dessa igreja sabem que se aqui o cometerem, serão disciplinados e exortados por isso. Mas eu consigo ver o meu e o seu Senhor com um amor, com uma graça, com um perdão tão grande, que excede o meu e o seu perdão, a minha, a sua graça e a minha, a sua misericórdia. Eu consigo ver em Jesus o Pai, e hoje é o dia dos pais, que todos nós esperamos, que consegue olhar para as nossas falhas, para os nossos erros, para os nossos deslizes, para as nossas incoerências, para as nossas fraquezas, para as nossas neuroses, para as nossas inconstâncias e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Contudo, eu repito, não banalize a graça de Jesus. Há perdão para todo aquele que se arrepende, há perdão para todo aquele que confessa, mas não há perdão para aquele que oculta o seu pecado e vive nele. Pelo contrário, para esses há condenação. Mas Jesus não mudou, meu irmão. O meu Jesus, o seu Jesus é o mesmo que estava naquela cruz. E se ele conseguiu interceder por aqueles que crucificaram ele, quanto mais ele não fará por mim e por você. Se ele conseguiu interceder por aqueles que cuspiram nele, bateram na sua face, quanto mais ele não fará por mim e por você. O texto segue, e ainda em Lucas 34, na parte B, o texto diz assim: então, depois de Jesus falar essas palavras maravilhosas, olha o que o texto diz: então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Segundo o costume daquela época, os soldados romanos que crucificavam um condenado, eles dividiam a roupa daquele condenado entre si, pegavam os pertences, o famoso espólio daqueles condenados. E aí, queridos, olha que coisa pobre. Pobres soldados, eles estão diante do Salvador, do Redentor, do Filho de Deus, do Emanuel. Eles estão diante da vida, e o que eles vão levar para casa é uns pedaços de roupa. O que eles vão levar para casa é uns pertences de Jesus que eles roubaram. Que pobres, miseráveis. E aí eu quero trazer isso para hoje e dizer assim: quantas pessoas entram e saem da presença de Deus domingo após domingo e levam para casa pedaços de roupas, trapos, levam pouco ou quase nada. Estes homens podiam ter ido para casa com a vida, com a salvação, com a regeneração. Esses homens, assim como Simão, que carregou a cruz de Jesus e se converteu, e sua família também, poderiam ter tido a sua vida transformada, mas eles se contentaram em levar uma roupa para casa. Tem gente entrando domingo após domingo em igreja evangélica, gente, se contentando em levar para casa um pedaço de roupa, se contentando em levar para casa uma bênção momentânea, se convencendo ou se contentando em ir para casa com uma palavra de prosperidade financeira. Pobres, miseráveis, entram na presença do Salvador, entram na presença do Deus Todo-Poderoso, entram na presença do Criador do Universo e querem bênçãos materiais. Isso é ridículo, isso é maldito. Isso é pobre, é miserável. Você pode ir para casa com a paz, com o amor, com a graça, com o Salvador, com salvação, com o coração transbordando em amor. Você pode ir para casa com perdão. Você pode chegar aqui sobrecarregado, cheio de peso, cheio de culpa, cheio de pecado, colocar tudo diante dos pés dele e ir para casa leve. Mas o povo vem para cá buscando dinheiro, pensam. Eu estou falando vem para cá, querido, de forma geral, tá? Generalizando as igrejas evangélicas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é isso. Cada um responda para si. Como você tem saído da presença de Deus? Como você tem saído domingo após domingo do culto? O que o encontro com Deus, domingo após domingo, tem mudado e tem efetivado na tua vida? O momento do culto, o momento da oração, o momento do louvor, o momento da pregação, o momento da oferta, o momento da comunhão, o momento da ceia, o momento do batismo. O que isso tem mudado a sua vida?
porque não é possível que nós entremos e possamos sair da presença do nosso Deus levando pedaços de roupa, coisas que não têm valor nenhum. Quanto tempo durou aquela roupa? Quanto tempo? Quanto dinheiro será que eles conseguiram vendendo aquela roupa? Ô meu irmão, não saia daqui hoje sem aquilo que é mais importante para a sua vida: Cristo Jesus e a vida eterna. Vamos seguir? Versículo 35 de Lucas 23 diz assim: o povo estava ali e tudo observava. Vamos parar aqui? O povo estava ali e tudo observava. De manhã a gente falou que o povo acompanhou Jesus durante o seu interrogatório. E muitos do povo gritaram: crucifica, solta Barrabás, crucifica Jesus. Agora, o povo está acompanhando e olhando tudo o que está acontecendo. Penso eu que diante dessa oração de Jesus, alguns já deviam estar começando a pensar: que besteira que eu fiz quando eu falei crucifica esse e solta Barrabás. Olha o que ele está fazendo. Enquanto o pessoal zomba dele, escarnece dele, ele ora. Enquanto o povo pede crucifica ele, ele diz: Pai, perdoa. Enquanto o povo bate na face dele, ele dá outra. Que besteira que eu fiz. Eu acho que a partir desse momento o povo já começou a cair a ficha e ver o que estava acontecendo. Eles trocaram o Salvador por um criminoso. Mas, entre aspas, né, queridos, era tarde demais. Entre aspas, porque a gente sabe que a morte de Jesus haveria de trazer salvação para todos nós. O texto segue, versículo 35b, vai dizer assim: também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, salva a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus e o escolhido. Nós chegamos aqui numa passagem muito importante, presta atenção. Diferente do povo, que provavelmente já estavam começando a se entristecer e se arrepender daquilo que tinham feito, pedindo que Jesus fosse crucificado no lugar de Barrabás, os líderes zombam de Jesus, escarnecem de Jesus. E aí o texto segue e diz que esses líderes diziam o seguinte: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo, o escolhido de Deus. Muitos pensam que Satanás fez de tudo para que Jesus fosse morto na cruz. Mas diferente do que muitos pensam, o desejo de Satanás sempre foi tirar Jesus da cruz, evitar que Jesus fosse à cruz. Lembra no Éden? Ou lembra no Getsemane, no jardim de Getsemane, quando Jesus está em jejum e ele é levado ao deserto e Satanás vai tentá-lo por 3 vezes. 3 vezes Satanás tenta fazer com que Jesus saia da cruz. Ele diz: olha, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo. Se você pular do pináculo, os anjos te sustentarão e todos verão que você é Cristo. Se você transformar essa pedra em pão, você pode fazer isso, você vai comer e dela vai se saciar. Para que passar fome por esse povo? E a todo momento Satanás perguntava para Jesus: se tu és o Filho de Deus? E novamente aqui, Satanás está falando por boca daqueles homens. Satanás diz: se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, salva-se a ti mesmo. Então Satanás sempre quis desviar Jesus da cruz, e essa era a última cartada dele. Salvou um monte de gente, desce daí, te salva também, se tu é poderoso para fazer isso. Pense comigo, por que Satanás queria que Jesus descesse da cruz? Porque se Jesus desce da cruz, nós descemos ao inferno. Se Jesus se salva, ele não poderia nos salvar. Porque ele só pôde nos salvar porque no meio da cruz, por meio da cruz, ele derramou o seu sangue, nos comprou e pagou pelo nosso pecado. Então a estratégia de Satanás era: desce da cruz e eles descerão ao inferno. Salva-te a ti mesmo e eles não serão salvos por ninguém, porque ninguém pagará o preço do pecado deles. Então as pessoas acham que o que prendeu Jesus na cruz foi sua fraqueza, que o que prendeu Jesus na cruz foi o poder de Satanás, que o que prendeu Jesus na cruz foi os cravos. Queridos, o que prendeu Jesus na cruz foi o amor que ele tinha por mim e por você. O que prendeu Jesus na cruz foi amar a mim e a você de tal maneira que ele carregou aquilo que era meu e seu. Não foi Satanás que prendeu Jesus na cruz, não foi porque ele era fraco, não foi porque ele tinha cedido, não foi porque ele não tinha mais forças e o povo falou mais alto, foi porque ele te amava e me amava. O poder do amor de Deus prendeu Jesus na cruz. Olha que coisa louca de se compreender.
Então não caia nessa besteira de dizer, olha, Satanás crucificou Jesus. Não! O amor que ele sente por mim, por você e pela igreja dele, fez com que ele ouvisse Satanás dizer novamente, se tu és o Filho de Deus, desce daí. E ainda assim ele não desceu. Se alguém chega para você e fala, se tu é homem mesmo, prova. A primeira coisa que a gente faz é provar, não é verdade? Se tu é flamenguista mesmo, prova. Se tu é honesto mesmo, prova. Chegam para o Filho de Deus e dizem, se tu é o Filho de Deus, prova, desce da cruz. E em silêncio ele diz, ficarei pelos meus. Ficarei por eles. Porque se eu desço da cruz, eles descem ao inferno. Se eu desço da cruz, eu não posso levá-los para cima. Se eu desço da cruz, eu não posso salvá-los. Não foi Satanás. Foi o amor que te colocou na cruz. Foi o amor que o colocou na cruz. Por isso que a gente costuma dizer na igreja que apesar de o mundo desenhar um coração quando quer falar de amor, para a gente, pode até ser que o coração seja um símbolo do amor. O maior símbolo do amor é a cruz. O maior símbolo de um amor é a cruz do Calvário. Lá, o maior amor de todos, o amor incondicional, o amor que não olha para a tua cor, para quanto dinheiro você tem, para quem você é, para o teu passado, para a tua história de vida, quanto dinheiro você dá na igreja. Ele não quer saber nada disso, não quer saber quem é a sua família, não quer saber quantas vezes você errou. Esse amor incondicional faz com que o seu Senhor fique na cruz até o último segundo. E ao terceiro dia ressuscite para salvar a minha voz. 36 e 37. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és, novamente Satanás dizendo, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mais uma vez Satanás tenta tirar Jesus da cruz, os soldados zombam de Jesus, como eu já havia dito. Olham, a gente vai ver da onde que os soldados tiraram essa afirmação, se tu és o rei dos judeus, porque no versículo 35, os sacerdotes, os religiosos dizem assim, se tu és o Cristo de Deus, desce da cruz. Os soldados dizem assim, se tu és o rei dos judeus, desce da cruz. A afirmação é diferente. E como é que da onde os soldados tiraram essa afirmação? Versículo 38, diz assim, versículo 38, também sobre ele, na cabeça de Jesus, estava esta epígrafe. Então tinha uma placa lá escrito, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Em todos os evangelhos, todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão mencionar essa plaquinha. Existe uma pequena diferença entre eles, só que todos dizem isso. Este é o rei dos judeus. Em Mateus diz que ele era Jesus, em outros diz que ele era Jesus Cristo, mas todos dizem rei dos judeus. Pilatos achava que com isso estaria escarnecendo e zombando dos judeus, porque Pilatos não queria de forma alguma, a gente mostrou aqui na pregação, se meter com a crucificação de Jesus. Ele queria lavar a mão de qualquer jeito. E quando ele manda escrever isso na cruz, os sacerdotes, lá em João, no capítulo 19, dizem assim no versículo 21. Olha o que os sacerdotes dizem para Pilatos. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu, o que eu escrevi, escrevi. Inclusive, os sacerdotes queriam mudar o que estava escrito sobre a cabeça de Jesus. Mas de uma forma soberana, aquilo que Pilatos achava que estava partindo dele, tinha a mão de Deus por trás, fazendo uma declaração para todo mundo, em grego, em romano, em hebraico. Este é o rei dos judeus. Aquele crucificado, aquele preso na cruz, era não somente rei dos judeus, queridos, mas rei dos reis, senhor dos senhores e salvador de todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Pilatos achava que estava contrariando os judeus e zombando, olha o rei dos judeus, um fraco crucificado, mas mal sabia Pilatos que ele estava dizendo para todo mundo, por mais de 2000 anos, quando pegassem as escrituras e fossem ler a crucificação, que o próprio Pilatos teve que escrever, este é o rei dos judeus. Este é o rei dos reis. Amém? Vamos terminar? Quero fazer 4 aplicações rápidas para a gente terminar.
Primeira aplicação, eu já fiz durante a pregação e quero só lembrar. A gente olha para esse texto e vê um intercessor, intercessor que é o meu e seu Senhor, perfeito. Diante da cruz, diante do sofrimento, ele para interceder por aqueles que o crucificaram. E ele continua fazendo isso por mim e por você, noite e dia, dia após dia. Então, lembre-se, o Senhor Jesus é um gracioso, perfeito e maravilhoso intercessor daqueles que confiam nele. Ele intercede por nós noite e dia. Costumo dizer aqui na igreja que quando você dorme, querido, você não controla nem a sua respiração. Se não for a graça de Deus te guardando de noite, tu não levanta nem no dia seguinte. Agora, sentado, você está aqui assistindo o culto, você não está nem controlando, você está respirando. E quando você vai dormir, você não tem controle nenhum sobre ela e continua respirando. Então, queridos, confie na intercessão de Jesus. Independente do que você esteja passando, ele jamais nos abandona. Segunda lição, nós percebemos aqui que as palavras de Jesus na cruz influenciaram muita gente. E quisera eu que influencie a sua vida também nessa noite. Simão carregou a cruz e vendo o que estava acontecendo se converteu. O ladrão da cruz, vou pregar essa semana que vem, vai se converter. O centurião, depois que o véu rasga ao meio, as trevas cobrem o céu, o centurião olha e diz: este homem era santo. Ou seja, no momento de morte, Jesus consegue influenciar aqueles que estavam à sua volta. Que esse momento também influencie a sua vida. Terceira aplicação, já fiz, só repetindo, Satanás tenta mais uma vez tirar Jesus da cruz, mas por amor por mim e por você, ele vai até a última consequência. Quarta e última aplicação, já fiz, só para repetir, para que você memorize, ele não é apenas rei dos judeus, ele não era apenas rei de Israel, ele é rei dos reis e rei de todo aquele que se arrepende e acredita no nome dele. Amém? Vamos orar? Logo em seguida nós ouviremos os levitas com 2 canções e depois faremos a apresentação do sermão. Amém?